Olá, está no ar mais uma edição do Espelho Urbano. Sejam bem-vindos à nossa revista eletrônica. No programa de hoje vamos ver como deve ficar a situação política de Campinas para os próximos meses. Como são seus hábitos alimentares? Nessa edição, o X da Questão trata dos extremos da alimentação. O personagem urbano traz uma entrevista com a cantora de samba Youssé e Miriam. A cachaça é brasileira. O Espelho Urbano conversou com um especialista que explica tudo sobre a bebida. E você, já imaginou como são os rostos por trás das vozes do rádio? É isso que vamos ver hoje no Sala de Cultura. Um ano após as primeiras denúncias de corrupção em Campinas, um novo cenário político foi criado na cidade através de eleições indiretas. E agora, como deve ficar a situação política de Campinas até outubro? Veja na matéria de Henrique Brazão. A cidade de Campinas entrou em uma crise que acabou cassando 2 prefeitos e mudando o cenário político da cidade para as eleições municipais de 2012. Apesar das cassações, segundo os políticos, a crise ainda não acabou. Um novo ciclo se inicia em Campinas, é um ciclo de renovação, anseio dos campineiros por esta mudança. Eu acredito que é um resgate, né, da pujança da nossa cidade, do brio do campineiro, né? Foi uma cidade, como falava, a cidade das andorinhas, né? Sempre lembrada por isso, e as andorinhas parece que se foram e ficou essa pecha, né? Existe hoje uma certa calmaria, mas não existe ainda a normalidade. Isso vai demorar algum tempo para acontecer, já que, conforme você disse, Campinas foi sacudida, se não por pelo maior escândalo já ocorrido na história da cidade, e isso provocou feridas que ainda estão abertas. E as consequências disso nós estamos ainda sentindo e vamos sentir por algum tempo. Um novo cenário político foi formado na cidade e 5 partidos já lançaram as suas pré-candidaturas. O PSB escolheu o deputado federal Jonas Donizete como candidato. No PT, as prévias foram vencidas pelo ex-presidente do IPEA, Márcio Postman. O PMDB definiu o vereador Dário Saad. O PV deve lançar o deputado Feliciano. Já o PSOL, Arley Medeiros, que venceu as prévias internas. Mais 2 partidos devem ter candidatos, o PP com o vereador Rafa Zimbaldi e o vereador Sérgio Benassi pelo PCdoB. Neste um ano de crise política, mais um nome surgiu para a disputa da prefeitura. Pedro Serafim, ex-presidente da Câmara, assumiu de vez o poder executivo da cidade e é mais um nome na disputa eleitoral de outubro. Eu acredito que é salutar, até lógico que o atual prefeito saia candidato, né? Deve também estar trabalhando, deverá trabalhar algumas coligações. Mas eu não sei que isso vai acontecer, então eu não poderia falar. Mas a disputa ela é salutar, ela é muito boa. Se o Pedro sair candidato, é um bom candidato, eu já conheço o trabalho dele como vereador e agora estou conhecendo como prefeito. Vai tentar se viabilizar sua candidatura através desses meses que ele tem pela frente. Quer dizer, e como prefeito, ele tem essa missão, ele tem o bônus de ser o prefeito e potencial candidato também às eleições de outubro, mas também tem o ônus, por ser prefeito, o desgaste natural. Depois de tanta crise, a população acabou perdendo a esperança de mudança. Eu estou muito em dúvida, assim, para votar numa pessoa aqui em Campinas. Eu não sei em quem eu vou votar ainda, porque para mim está muito duvidoso. Não mudou nada até agora, porque foi toda essa bagunça da prefeitura, de muda prefeito. Então eu acredito que até agora ninguém conseguiu fazer nada concreto. A saúde pública vai continuar a mesma porqueira, o transporte público vai continuar a mesma porqueira, entendeu? A educação vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada com relação a isso. Pode mudar alguma coisa no projeto. E a nossa repórter Juliana Rangel conversou com o professor especialista em política, Frederico de Oliveira Henriques, sobre essa situação. Juliana. Olá, estou aqui com o cientista político Frederico Henriques e ele vai nos falar um pouco sobre o cenário atual da política em Campinas. Frederico, como vimos anteriormente, as pessoas estão bem descrentes em relação à política aqui em Campinas. Como elas poderiam ficar mais ativas nesse cenário e mudar ao invés de perder totalmente as esperanças? A melhor forma, acredito, da população começar a se reencantar e colocar o debate na rua é aproveitar agora o período eleitoral e nesse período eleitoral organizar debates, a juventude nas escolas, na faculdade,
nas comunidades, o povo, e voltar ao debate e que Campinas que nós queremos, né? Qual é a Campinas, que não é essa Campinas que aparece sempre nos noticiários, com escândalos de corrupção, mas uma outra cidade, ainda mais pela importância como polo tecnológico, a importância da cidade de Campinas tem não só para o estado de São Paulo, mas como para o país. E como você acha que vai ficar o cenário político até as eleições de outubro? Não interessa para nenhuma das partes, não interessa para a situação, não interessa para a oposição que o cenário seja conturbado ou que uma nova crise ocorra. O que é interessante para qualquer um dos partidos que compõem hoje a Câmara, né, é conseguir transcorrer, pelo menos empurrar com a barriga até outubro. Muito obrigada, Frederico. Sou Juliana Rangel para o Espelho Urbano. E a seguir, o X da Questão vai falar sobre os hábitos alimentares. Você acha que se alimenta direito? Vamos ouvir a opinião de um especialista. É daqui a pouquinho. SEAD, por um olhar diferente. Todos sabem que o consumo exagerado de comidas gordurosas como o fast food e uma alimentação desregrada podem trazer inúmeras complicações e desencadear em doenças. Mas e quanto ao exagero da alimentação correta, o excesso de exercícios e o consumo de suplementos? Você já parou para pensar nisso? Esse é o tema do X da Questão de hoje. Por que metade da população brasileira está acima do peso? Esse é o tema do X da Questão que está no ar agora. Para debater sobre o assunto, temos aqui no estúdio a doutora em Educação Física pela Unicamp, Ângela Campana. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pra gente também. Antes de começarmos a falar sobre o assunto, vamos dar uma olhada na matéria sobre vários perfis diferentes de alimentação. Recentemente, o Ministério da Saúde realizou uma pesquisa constatando que quase metade da população brasileira está acima do peso. De acordo com o estudo, o percentual aumentou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. Para Thaís e Elisa, que dividem seu tempo entre o trabalho e a musculação, cuidar do corpo e da saúde é essencial. Acabei optando por uma alimentação um pouco mais saudável também a partir do momento que eu entrei na academia. Refrigerante aboli, praticamente não tomo refrigerante. Comer certo na hora certa. Comer de 3 em 3 horas, coisas saudáveis, optar por alimentos integrais, muita salada, legumes e doce, assim, muito raro. Não como doce e carboidrato à noite é aboli também do meu cardápio. A alimentação eu mudei também por isso, que o corpo foi ficando bonito, bacana, uma barriguinha sarada, então você não tem coragem mais de encher a cara de cerveja, comer um monte de doce. Eu acabei cortando e eu não sinto mais falta de comer aquele monte de doce. Então, para mim, está sendo ótimo. Mudei totalmente, 100%. Ao contrário de pessoas que mantêm a alimentação balanceada, outras não dão importância a isso. É o caso do estudante Arthur Cagliari e da publicitária Renata Bellini. Normalmente eu não como muito bem. Normalmente, assim, eu chego em casa, às vezes eu tiro um cochilo, depois eu vou comer. Às vezes, quando eu chego da faculdade com fome, eu acabo comendo. Eu gosto de comer fast food, chego em casa, às vezes pede lanche. Fui no médico recentemente e falou, até quando você acha que você vai ficar assim? Eu tento comer corretamente, só que eu não deixo de tomar um refrigerante quando eu sinto vontade, eu não deixo de comer um chocolate quando eu tenho vontade. Só que quando eu faço isso,
eu procuro depois pegar mais pesado na academia para compensar o que eu comi. Mesmo morando na mesma casa, as irmãs Thalita e Thaís não possuem o mesmo hábito alimentar. Enquanto Thalita tenta perder os quilinhos a mais com acompanhamento de nutricionista, Thaís não pensa duas vezes em abrir um pacote de bolacha e tomar refrigerante. Quando eu entrei na faculdade, eu tive que parar a natação. Daí eu entrei na faculdade e eu desandei, eu engordei mais de 15 quilos. Daí agora eu resolvi tomar vergonha na cara para voltar a me alimentar bem e eu tô fazendo acompanhamento hoje com uma nutricionista. No começo eu ficava muito brava com a minha mãe, com a minha irmã e com meu pai, porque eles continuam tomando refrigerante na minha frente, continuam comendo chocolate, então eu ficava muito brava, porque eu falava, pô, eles não me apoiam, né? No almoço eu como normal, só que aí à tarde no trabalho eu fico comendo besteira, tipo bolacha, biscoito, coisas assim. E aí, à noite, na hora da janta, como eu não tenho muito tempo entre o trabalho e a faculdade, eu sempre acabo comendo coisas sábadas, tipo lanche. Bom, Ângela, vamos começar pelo caso da Thaís e da Elisandra. Pode ser um caso de transtorno alimentar ou não? Pelo que foi mostrado na reportagem, não parece ser transtorno alimentar, não dá pra gente falar que é. As meninas, elas restringiram uma série de alimentos, o que pode dar a impressão que elas estão desenvolvendo um quadro de anorexia nervosa. Então, pelo que aparece ali, não parece ser transtorno alimentar. Pode ser considerado normal, uma preocupação então. normal com aparência, com cuidado do corpo, mas não é um estético assim vazio, só vaidade. A aparência tem um peso grande. Tem um peso grande na empregabilidade, tem um peso grande nas relações de amizade, tem um peso grande nas relações amorosas. Vamos sair da Thaís e da Elisandra, que cuida da alimentação e do corpo, e para o Arthur e para a Renata, que comem de tudo, comem o fast food, o refrigerante e o doce. Qual a dica que você deixa para eles para comer certo mesmo? Como que seria comer certo, corretamente? Eu estava vendo a reportagem, se a gente for definir alimentação adequada de uma forma geral, a gente tem que falar que todos os grupos alimentares têm que estar presentes no prato. Então, um prato equilibrado, ele tem que ter carboidratos, ele tem que ter proteínas, carboidratos complexos, não só açúcar puro. Ele tem que ter micronutrientes, então as vitaminas, os sais minerais, tem que ter um tanto de gordura, mas a gente pode privilegiar mais as poliinsaturadas e as monoinsaturadas, porque a gente precisa de gordura para também fazer hormônios no nosso corpo. As nossas células precisam de gordura, então a gente não pode cortar a gordura totalmente do nosso corpo. Comer de 3 em 3 horas, se hidratar bem, evitar tomar muito líquido durante a refeição. Então, se a gente for pensar num quadro geral de alimentação saudável, seriam esses os parâmetros. No caso da Thalita e da Thaís, que são irmãs, moram na mesma casa, mas elas não têm hábitos alimentares diferentes. Até que ponto a família pode estar ajudando nisso? A gente tem que pensar que cada um é um. Mesmo que elas fossem irmãs gêmeas, elas teriam hábitos diferentes. Então, o fato delas morarem na mesma família, elas podem partilhar de valores, elas podem partilhar de conhecimentos sobre alimentação adequada, mas considerando que sentar e comer ou escolher comer tem a ver com coisas pessoais, coisas que têm a ver com a minha identidade, com a minha personalidade, com a minha imagem corporal, aí realmente é de se esperar que elas tenham hábitos distintos. Então a família ela tem uma influência muito grande na nossa formação de conhecimento, na nossa formação quando a gente é petititinho, que é assim, por exemplo, uma coisa que se aprende na família, tem que comer todo o prato para comer sobremesa. A gente aprende em casa isso. Ou vai tomar refrigerante só uma vez por semana. Por que a população brasileira está tão acima do peso? Os 48%? A gente mudou o nosso estilo de vida de uma forma muito rápida nesses últimos 10 anos. O poder aquisitivo aumentou, a saída da mulher para o mercado de trabalho fez uma alteração nas rotinas alimentares em casa, o aumento de renda nas camadas mais populares privilegiou o consumo de alguns alimentos que não era possível, como iogurtes e outros derivados de leite, bolachas doces. Eu não consigo te responder exatamente por que a nossa população está mais obesa, mas me parece que um dos motivos é porque ela está no mundo, o mundo inteiro está engordando, então a gente está indo junto. Bom, Ângela, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Quer deixar algum contato? A gente tem um grupo de estudos em imagem corporal,
que acontece todas as sextas-feiras, às 9h30 da manhã, na Faculdade de Educação Física, lá na Unicamp. Então, quem tiver interessado, tem a página do grupo no site da faculdade, só entrar em contato e estudar com a gente. Este é um tema que precisa ser muito discutido. O X da questão fica por aqui. E no próximo bloco, conheça a história da cantora Ilsei Miriam no Personagem Urbano. Unir conhecimento e música. Essa é a intenção da cantora Ilsei Miriam, que pesquisa a história do Brasil e do samba para contar fatos e curiosidades entre uma música e outra em seus shows. É ela que vamos conhecer no Personagem Urbano. O Personagem Urbano de hoje fala com a sambista Ilsei Miriam, formada pela PUC Campinas em História, que utiliza dos conhecimentos adquiridos na faculdade para falar sobre o samba em seus shows. Ilsei, me fala um pouco sobre a sua formação e o que a levou a partir para o caminho do samba. Eu me formei em História pela PUC em 88 e eu sempre tive muita ligação com a música, com o samba. Minha família sempre foi muito ligada à música, sempre rolavam bailes na casa da minha avó e tal. Então assim, eu já tive essa formação desde criança. Na faculdade, eu já comecei a me interessar mais pelos temas ligados à história da música, à história do samba, e tudo tem a ver com a história do Brasil, porque o samba é história, é cultura, é uma forma de resistência. Aí eu fui começando a me inteirar mais com o assunto samba, com os grandes compositores, aqueles que eu já ouvia desde criança. Então, quando a gente faz um evento desse, assim, sobre histórias e canções, uns shows temáticos num determinado bar, por exemplo, eu também falo um pouco sobre a história de vida de Vinícius de Moraes, de Cartola, de Clara Nunes, Paulinho da Viola, etc. Só que aí com textos menores e mais música para o pessoal curtir, porque o pessoal está no bar lá, não dá para falar, oh, silêncio que eu estou falando sobre, né? Então o pessoal está ali se divertindo e tal, mas muitas pessoas estão atentas, prestando atenção a alguma historinha que você está contando, algum fato pitoresco ali de determinado artista, ou como foi feita determinada música, enfim. Então dessa forma dá para unir história e música mesmo no bar, num momento de diversão. Eu me lembro de criança e participando de algumas festas na casa da minha avó, que meus tios faziam uns bailes, então ouvindo muito Benito de Paula, muito Martim da Vila, Roberto Ribeiro, Clara Nunes. Então todo esse pessoal assim, que eles ouviam, Jorge Ben, isso me influenciou muito, né? E o meu avô materno tocava em regionais também na década de 50, em Dracena, onde eles moravam, embora eu não tenha tido assim muito contato com ele, mas é aquela coisa do sangue, dele também, de saber sempre que ele tocava, que ele cantava, né, e tal, nos bailes, nos carnavais e tal. Então isso fez com que assim, eu acabasse me influenciando também, mas na minha família materna. Eu acredito que o samba tenha estado sempre num patamar assim, que as pessoas que são ligadas ao samba, que as pessoas que gostam do samba ali são sambistas sempre, vão estar sempre ouvindo as músicas, vão estar sempre, no caso da gente que trabalha com o samba, que canta o samba, vai estar cantando o samba sempre nos lugares, tem público sempre. Agora, para encerrar aqui, Ilsei, poderia dar uma palhinha pra gente com o cavaquinho? Opa, claro, é um prazer.
Deixa eu pegar meu casaco aqui. Aproveitar para fazer para vocês, então, uma música que é do meu trabalho. O nome do meu trabalho é Minha Identidade. E o nome dessa música aqui é Samba de Roda. É assim, ó. É samba de roda, é samba de roda, Senhor. É samba de roda, é samba de roda, Senhor. Madeira com corda de aça é viola, madeira com cor animal é tambor. Menina descalça no som da Bahia, é samba de roda, Senhor. Madeira com corda de aça é viola, madeira com cor animal é tambor. Menina descalça no chão da Bahia, é samba de roda, Senhor. O reconhecimento da cachaça pelos Estados Unidos como um produto genuinamente brasileiro deve aumentar em 10% o consumo da bebida no país. O Espelho Urbano conversou com um especialista que explica tudo sobre o reconhecimento da cachaça brasileira. Confira na reportagem de Raoni Zambi. A presidenta Dilma Rousseff fez um acordo com os Estados Unidos e a cachaça passará a ser reconhecida no país como um produto genuinamente nacional. Antes, a bebida era conhecida como rum brasileiro no país. Com a mudança, a previsão de especialistas é que as vendas da bebida aumentem em toda a América do Norte. No entanto, conforme explica o especialista e proprietário de uma cachaçaria em Campinas, para agradar o gosto de estrangeiros, a cachaça precisa ter algumas características nobres. Bom, a cachaça precisa ser bem destilada para ela ser bem leve, né? Eles eliminam todas as impurezas da destilação da cachaça em si, para poder ser um produto puro lá fora, para o estrangeiro poder apreciar a cachaça, uma cachaça suave de preferência, né? Para o especialista, um bom começo para quem quer conhecer a cachaça é a famosa caipirinha. Como aconteceu na Alemanha, primeiro a apreciação da caipirinha, e agora que os estrangeiros estão começando a apreciar ela pura, né, em dose, né? Porque no início era mais para degustar uma caipirinha, né? Que é um coquetel brasileiro, né? Guilherme também destacou que o reconhecimento como produto nacional ajudará a diminuir o preconceito contra a cachaça. Acaba tirando aquele preconceito que existia na cachaça, como cachaceiro, como coisa de pinguço, né? Então é uma bebida nobre brasileira, né? Então acho que vem consolidar esse rótulo de bebida genuína e uma bebida nobre, uma bebida boa para se beber, que não faz mal, né? As boas cachaças, né? Desde que bem fabricada, né, o processo dela. Branquinha, água que passarinho não bebe e marvada. A cachaça tem diversos nomes. Agora, a bebida será reconhecida nos Estados Unidos como um produto genuinamente nacional. A previsão é que a venda da bebida nos Estados Unidos aumente muito nos próximos anos. Para acompanhar uma cachaça de qualidade, o frequentador da cachaçaria costuma comer um bom tiragosto. Um franguinho frito, um petisco de camarão. Neste ano acontece a 27ª edição dos Jogos Olímpicos. Em toda a história, a cidade de Londres recebeu o maior evento esportivo por 3 vezes. A primeira delas em 1908, em que o Brasil não participou. Já em 1948, o Brasil ficou na 34ª colocação. Essa foi a primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha em esportes coletivos. O basquete masculino conquistou a medalha de bronze. Bom, que o Brasil tem um desempenho melhor que em 1948 e que termine nas Olimpíadas de Londres pelo menos entre os 20 melhores países, já que na última edição, em Pequim, na China, o Brasil terminou em 23º. E no último bloco você vai conferir o Sala de Cultura. Saiba como funcionam os bastidores de um rádio. E a cantora Ilsei Miriam volta para dar mais uma palhinha. Deste ciclo. O meio ambiente agradece.
Você já imaginou como é um estúdio de rádio? O Sala de Cultura foi até uma rádio em Campinas e vai mostrar tudo o que se passa por trás dos microfones. E aí galera, tudo beleza? Hoje a Sala de Cultura está em um lugar onde muita gente não conhece, mas com certeza já ouviu falar. E aí, já sabe? Ainda não? Vou falar pra você. Hoje nós estamos aqui na Educadora FM de Campinas. Bora acompanhar a gente? Vamos lá nos bastidores do programa Vitamina. Chegamos nos estúdios da Educadora aqui de Campinas e a galera do Vitamina já tá preparada porque tá rolando um super programa ao vivo com o pessoal aí, Carlos. Pra quem não conhece, essa é a galera da Educadora, do Vitamina. Realidade bonita, né? E aí, Adriano, beleza? Tudo tranquilo, a gente tá muito animado aqui. Você vê que o estúdio sempre lotado, mulheres bonitas. Não é isso que acontece aqui. É isso que você tá vendo, só 2 e um agregado ali no canto que não tá fazendo nada. Mostra o agregado, por favor, tá ali no canto, pra não fazer nada. Adriano, fala pra gente, como é que funcionam os preparativos do programa Vitamina? Cara, na verdade, preparativos, a gente tem uma equipe de produção aqui na rádio que cuida, na verdade, dos preparativos. Porque o que é o Vitamina? O Vitamina é um talk show que tem um tema que às vezes a gente segue, às vezes a gente não segue o tema, em que os ouvintes ligam, respondem, a gente comenta, a gente zoa, a gente mexe com a galera em cima disso daí. Acontece, assim, aqui na rádio tem uma equipe, como eu te disse, de produtores que já mandam esses temas pra gente. Então a gente não faz nada, eu só venho aqui, abro o meu e-mail, vejo o tema bonitinho, escolho o que a gente acha mais adequado pro dia e a gente começa a atender os ouvintes e falando sobre o tema. E é lógico, sobre também os outros artifícios do programa. São os quadrinhos, um quiz que a gente tem aqui para adivinhar a música. Adriano, fala pra gente, como que é segurar o jovem hoje em dia, com muita tecnologia, ouvir o rádio? Então, é até engraçado você ter falado isso, que recentemente a gente fez um trabalho junto aos jovens, ao nosso público, ao público que ouve a Educadora, para saber se realmente estava acontecendo esse fenômeno, como é que é. A galera tá abandonando o rádio, tá indo para a internet. E para surpresa nossa, assim, no geral da galera que participou dessa pesquisa, a gente descobriu que não é bem assim. O jovem ele não tá abandonando o rádio, ele tá junto com o rádio e com alguns outros meios, ele tá incorporando novos hábitos. Então, por exemplo, antigamente ele ficava vendo televisão, ou ficava estudando, ou ficava no quarto dele sem fazer porcaria nenhuma, ouvindo rádio. Agora ele fica na internet. Então, ao mesmo tempo que ele tá lá no Facebook, tá endoidado falando com alguma menininha lá, ele tá ouvindo a Educadora. Ele tá lá no outro, com o playerzinho da rádio ligado, ou ele tá com um Walkman nem tem mais, né? Mas tá com algum rádio, alguma coisa, tá ouvindo a Educadora. Agora vamos desse lado, que tem o acompanhante do Adriano, o Davi. Não é acompanhante, o companheiro de sala. Davi, como é que é trabalhar do lado do Adriano? Cara, é um saco, eu não aguento mais esse cara. Eu tô pedindo demissão, é hoje. Por favor, senhores, me socorram. É tão difícil assim? Não, é brincadeira. O Adriano é meu amigo já faz muitos anos, né? A gente já se conhece há mais de 10 anos e tudo mais. E nesse ano agora de 2012 a gente começou a fazer o programa juntos. É um programa que eu já conhecia, mas surgiu a oportunidade. A gente tá fazendo Vitamina agora já tem uns 3 meses. Por aí, né, Adrianinho? Uns 3 mesinhos. Bacana. Pra quem não sabe, o Adriano, né, e o Davi, eles apresentam o Vitamina aqui na Educadora, sempre com temas bastante interessantes pra você participar. E para terminar o Espelho Urbano de hoje, você fica com mais um pouquinho da cantora Ilsei Miriam. Obrigada e até a próxima. Obrigado e até mais. Essa madeira de lei, madeira de Jequitibá, essa madeira bem forte, feita a reza dos meus orixás. Menina de saia rendada, vem pra roda saracotear, ao som da viola e o tambor, indo até o sol raiar. Madeira com corda de dança e viola, madeira com puro animal é tambor. Menina descalça no chão da Bahia, é samba de corda, Senhor. Madeira com corda de asa e viola,